Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus, que seja feito o que você quer. E naquele momento, a filha dela ficou curada. O texto da nossa reflexão proposta para esse domingo, que se encontra no capítulo 15 do Evangelho de Mateus, começa dizendo que Jesus vai para uma região dos chamados pagãos. Essa era a expressão que os judeus usavam para aqueles que não faziam parte do povo de Israel. As cidades que aparecem citadas aí, Tiro e Sidom, eram da região antiga, da antiga Canaã, aquela mesma que nós conhecemos no Antigo Testamento, quando Israel entra na terra prometida, e que era povoada, mesmo na época de Jesus, por pessoas que não eram judeus, e portanto, pessoas que eram consideradas como pagãs. E o texto também diz que uma mulher cananeia, vendo Jesus na sua terra, na sua cidade, reconhece quem ele é. Dois textos, ou duas expressões que aparecem aí no texto, mostram isso. Ela chama Jesus de Senhor e depois também de Filho de Davi. E aqui essas duas expressões são importantes no texto, primeiro porque a expressão Senhor que é usada aí é a expressão de alguém que reconhece que o outro é superior a si mesmo. Chamar alguém de Senhor não era algo comum, era normalmente o título dado a Deus. E reconhecer que Jesus era filho de Davi era ainda mais difícil, principalmente para alguém que não fazia parte do povo de Israel, porque esse era um título chamado título messiânico. A atitude dessa mulher é reconhecer Jesus como o verdadeiro Messias, como aquele que viria e era esperado pelo povo de Israel. E por isso é estranho, porque ele está fora da sua região, ele está no meio de um povo que é considerado pagão, e no entanto essa mulher o reconhece como Senhor e também como Filho de Davi, que são títulos messiânicos e que apontam para Jesus como ele sendo o verdadeiro Messias. Pode parecer que isso não tem muita importância no texto, mas é importante entendermos que esse reconhecimento dessa mulher mostra a sua situação e o seu desespero por conta da situação da filha dela. Ela então se aproxima de Jesus e pede não por ela, mas pela filha. E é preciso percebermos aqui que ela não busca o seu próprio bem. Ela não está interessada na presença de Jesus porque ela pode ter algum tipo de favorecimento. Ela está preocupada com a realidade da sua filha. E essa é a típica atitude de mãe, aquela que se preocupa com a filha
e que age em benefício da filha, às vezes até mais do que em benefício próprio. As mães conhecem muito bem como isso funciona. E os pais também sabem como as mães agem dessa forma. E essa é a atitude dessa mulher. Ela não busca algo para o seu próprio bem, portanto não é egoísta, mas está preocupada com a realidade da sua filha. E a reação de Jesus é muito interessante. O texto diz que Jesus não respondeu nada. E a gente poderia olhar para isso e dizer, ué, peraí, não tem alguma coisa estranha aqui? Jesus sempre acolheu as pessoas, e agora chega essa mulher, preocupada com a filha, e ele não responde nada. Será que Jesus estava sendo alheio ao sofrimento daquela mulher? Não, na realidade a atitude de Jesus é parte de toda a construção que o evangelista faz para mostrar onde ele quer chegar na relação com aquela mulher. Talvez esperando para ver qual seria a reação primeiro dos seus discípulos, já que aquela mulher não era do grupo de Jesus, não era parte dos seus discípulos, além de tudo ela era uma mulher, e além de tudo ela era uma pagã, uma estrangeira, alguém que não fazia parte do povo de Israel. E nós vamos encontrar a reação dos discípulos logo em seguida. E se os irmãos acompanharam a leitura, vão perceber que a reação dos discípulos é a reação própria de alguém que não quer ser importunado. E sabe de uma coisa? Essa atitude dos discípulos mostra muito bem a atitude de muita gente das comunidades de fé dos nossos dias. Chega alguém, às vezes necessitado, às vezes com problemas, e a gente já começa a olhar torto para ele, né? O que esse sujeito está querendo aqui? O que esse sujeito quer de nós? E a nossa atitude mais natural é pensar, olha, vamos dar um jeito de dispensar logo essa pessoa que está atrapalhando a cerimônia, está atrapalhando a realidade do culto, né? Está atrapalhando a solenidade das atividades dentro da igreja, ou coisa do tipo. E a reação dos discípulos aqui não é muito diferente. A reação deles é bastante sintomática, e a expressão deles é essa: mande esta mulher embora. Uma mulher não judia, fazendo barulho atrás de Jesus e dos seus discípulos, e andando atrás dele um judeu. Pouca coisa podia ser pior para aqueles discípulos, principalmente se eles pensassem, como era comum entre os judeus, na famosa pureza religiosa. Não dá para tomar contato com gente de fora, porque você vai ficar impuro, vai ficar desqualificado para o culto a Deus. A reação dos discípulos é a de alguém que está querendo se livrar de alguém que está importunando. E aí então nós vamos encontrar Jesus respondendo com uma provocação àquela mulher. E a expressão de Jesus aqui parece bastante dura. Ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas do povo de Israel. É como se ele estivesse dizendo: você não está entendendo? Eu não vim para vocês que são de Tiro e Sidom. Eu vim para o povo de Deus, o povo de Israel. Eu vim para aqueles que por algum motivo se desviaram dos caminhos de Deus. Ele então provoca aquela mulher, e provavelmente o que Jesus queria era ver até onde a determinação dela ia. E aí nós vamos encontrar nessa situação aqui, é fácil dos irmãos se lembrarem, há um texto que faz referência direta a essa realidade que os irmãos conhecem de cabeça. Se você for lá no começo do capítulo 1 de João, do Evangelho de João, quando chega no versículo 11, nós vamos encontrar a seguinte ideia: Jesus veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não o receberam. Isso é a apresentação que João faz da realidade da vinda de Jesus como Messias,
como aquele que seria o Salvador da humanidade para o seu povo, mas o seu povo não o recebeu. E se fosse só isso, a gente diria, poxa, que pena que Israel rejeitou a Jesus. Mas o versículo segue e diz o seguinte: mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E agora nós começamos a entender, na expressão do evangelista João, aquilo que acontece nesse texto. Ele está fora da sua região, ele está numa região de pagãos. A mulher que o procura é uma mulher daquela região, não é do povo de Israel, mas é alguém que busca a Jesus como quem de fato ele é, o verdadeiro Messias. E por causa disso, ele então vai acolher aquela mulher. Quem recebeu a Jesus, sendo judeu, sendo não judeu, recebeu de Deus a condição de se tornar filho de Deus, independente da sua etnia. E o texto nos informa que a mulher então se ajoelha diante de Jesus e pede ajuda. A gente olha para isso e não imagina o significado disso naquela cultura. Uma mulher se ajoelhar diante de um homem estrangeiro e pedir ajuda para ele era um sinal de humilhação, de humildade, de reconhecimento diante daquele que estava em frente a ela. Alguém que ela tinha reconhecido como sendo o verdadeiro Messias. E Jesus então força mais um pouco a mulher. Jesus já não atende de início. Ele diz: não é certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorros. Imagine se você estivesse diante de Jesus pedindo alguma coisa e ele dissesse assim: eu não posso tirar o pão dos filhos para dar para você, porque você é comparado a quê? A um cachorro. Você não faz parte daquele povo para quem eu vim. Imagine se fosse a gente. Provavelmente com a cultura que nós temos hoje e com o tipo de reação que nós temos hoje, provavelmente a gente ia ficar ofendido com a expressão de Jesus. Jesus me tratou como se eu fosse um cachorro. E é exatamente isso que ele faz com essa mulher. Você acha que eu deveria tirar as bênçãos que são destinadas ao povo de Deus para dar para você? É como tirar a comida dos filhos para dar para os cachorros. E a reação daquela mulher é espetacular. Ela diz: sim, Senhor, mas até os cachorros, até os cachorrinhos comem as migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E com essa atitude, ela demonstra maior humildade e reconhecimento de que Jesus podia fazer, porque ele continuava sendo o Senhor. E essa atitude dessa mulher é a atitude de alguém que está fora do povo de Israel, mas que entende que a bênção de Deus não é apenas para o povo de Israel, mas para todos. Ela sabe que Jesus é judeu, ela sabe que a salvação vem dos judeus, mas essa salvação se estende a todos os povos, e isso vai ficar muito evidente quando Jesus vai afirmar aos seus discípulos, no final justamente do Evangelho de Mateus, quando ele diz que eles deviam ir a todos os povos, a todas as nações e fazer deles seguidores de Jesus. Veja que essa mulher já tinha entendido o que os discípulos não tinham a menor ideia. Ela já tinha percebido que a bênção de Deus é muito mais ampla e é inclusiva. Inclui até ela, que era agora no texto considerada como se fosse um cachorrinho. E a resposta de Jesus aqui, de novo, é uma resposta que mostra como é importante nós entendermos o Evangelho na maneira como ele é construído. Os irmãos que estavam na semana passada aqui no templo, no culto da semana passada,
devem se lembrar que nós falamos na semana passada a respeito dos discípulos dentro de um barco numa grande tempestade. E naquela situação, depois de Jesus dizer que era ele que estava indo até o barco, Pedro, mesmo tendo ouvido Jesus dizer que era ele, duvida e diz: se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá até aí. E ele começa a andar sobre a água e começa a afundar porque faltou fé. E Jesus diz assim para ele: Pedro, por que a sua fé é tão pequena? Agora, no texto logo a seguir, que é o texto de hoje, nós encontramos Jesus fora da região de Israel, no meio de gente considerada pagã, com uma mulher, coisa que o judeu não fazia, não se relacionava com mulheres em público, uma mulher estrangeira, com um problema com a filha endemoniada, e ele diz para ela: mulher, você tem muita fé. Você viu a diferença? Pedro, aquele que era o líder entre os apóstolos, entre os discípulos, no texto anterior é dito dele: como você tem pouca fé. E agora uma mulher estrangeira, que não tinha nada a ver com o povo de Israel, e Jesus olha para ela e diz: mulher, você tem muita fé, porque a fé é o caminho de entrada para a família de Deus. A fé motivada pelo próprio Deus, nos que são alcançados pelo Evangelho do Reino de Deus. O contrário de Pedro no episódio do barco. O contrário de Pedro. Se lá no Antigo Testamento nós encontramos um episódio de Elias, grande profeta, que favoreceu uma mulher felícia, viúva de Sarepta, está lá em 1 Reis 17, aqui nós encontramos Jesus, o verdadeiro Messias, não o falso, não o aparentemente Messias, mas o verdadeiro, favorecendo uma mulher cananeia, curando a sua filha e mostrando que a fé é universal, é ampla e é inclusiva. Se a gente fosse olhar para Jesus em termos de um judeu, a gente teria que dizer que ele não era lá muito patriota não, tá? Ele incluía todo mundo na família de Deus. Se fosse hoje a gente diria: como é que pode? Não é judeu? Não é do povo de Deus? Não é da igreja, então não deve prestar. Jesus não tinha esse problema. A fé promovida por Jesus é universal, ampla e inclusiva. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos aprender como igreja, como comunidades de fé, a nos relacionarmos com aquilo que a gente chama de não igreja. Com todos os que não são igreja, nós precisamos aprender a imitar a atitude de Jesus. Não se trata, nos nossos dias, de querer impor uma pauta de costumes, como muita gente tem feito hoje em dia, confundindo o evangelho com práticas de determinados costumes que os evangélicos adotam, nem de forçar a conversão das pessoas, porque isso não é possível. É só você se lembrar de uma parábola que nós vimos aqui há poucas semanas, a parábola do semeador, e nem mesmo do tipo de domínio político que hoje se propõe como evangélicos. E não se esqueça que domínio político é sempre opressor. Você pode encontrar esse exemplo nas cruzadas, você pode encontrar esse exemplo em toda a história da igreja. Toda vez que a igreja se meteu a querer impor alguma coisa em termos políticos, ela perdeu o seu rumo. Nós precisamos, como comunidade de fé, aprender a imitar a Jesus. Jesus recebe essa mulher, e você pode dizer assim: mas ele não recebeu de cara, ele queria ver até onde ia a determinação daquela mulher, e ela provou que tinha fé, diferente de Pedro, que mesmo estando o tempo todo com Jesus, não demonstrou a mesma fé. Uma mulher estrangeira, cananeia,
Uma mulher que não quer o benefício próprio, quer o bem da sua filha, mostrando uma realidade clara de uma mãe que se preocupa com a filha. Mostra aquilo que nós devemos fazer como comunidades de fé. Não devemos nem impor pauta de costumes, nem forçar conversão e nem propor domínio político, mas agir com misericórdia e proporcionar a vida. Jesus traz a vida e vida em abundância. Quando a igreja perde de vista que a sua função é levar essa vida para quem não conhece o Evangelho, ela não tem mais razão de existir. Não adianta nada se reunir, fazer cultos maravilhosos, cantar maravilhosamente, orar e levantar as mãos. Não adianta nada se nós não formos seguidores do exemplo de Jesus. E nós aprendemos com ele nesse texto que nós precisamos acolher a todos os que necessitam, sobretudo aqueles que necessitam da misericórdia de Deus. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs, e que possamos ser, como comunidade de fé, imitadores de Jesus, sabendo que a fé é para todos, é inclusiva, é universal e é ampla. Deus nos abençoe. Amém.